Opa, e aí? Meu nome é Rodrigo e esse é o Conhecimento Expandido. No vídeo de hoje irei falar sobre os transtornos de personalidade, tema requisitado no canal, que são compostos de padrões generalizados e persistentes que causam sofrimento significativo ao indivíduo e comprometem suas relações interpessoais. Assim como o vídeo da psicopatia e sociopatia, a principal referência será a última edição do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, uma das maiores referências da área. Lembrando que o vídeo é somente um recorte e os artigos completos estarão na descrição. Os transtornos de personalidade são causados por uma combinação de fatores genéticos e ambientais, dependendo da situação. Muitos tornam-se menos graves com o passar dos anos, mas certos traços podem persistir com alguma intensidade para o resto da vida dos indivíduos. Os transtornos de personalidade representam padrões de pensamento e percepção que acabam prejudicando o trabalho e funcionamento interpessoal dos indivíduos que sofrem dessa doença, causando um sofrimento significativo nas pessoas com esse transtorno e naqueles em volta delas. Cerca de 10% da população geral possui transtornos de personalidade. Nos pacientes psiquiátricos, o número chega a quase 50%. Nesse vídeo irei falar dos transtornos de personalidade, mas também existem os chamados transtornos mentais ou doenças psiquiátricas, que englobam, por exemplo, a depressão, o TOC, a ansiedade e o TDAH, entre outros, que são bem mais comuns que os transtornos de personalidade. Os transtornos mentais também afetam o humor e raciocínio, etc., mas normalmente não são tão perigosos e intensos quanto os transtornos de personalidade, tópico principal do vídeo. Eu irei dar alguns exemplos para cada transtorno, com a ideia de ilustrar e representar melhor os conceitos e não necessariamente que tal pessoa tenha um diagnóstico especializado da doença. Lembrando que também existem personalidades com mais de um tipo de transtorno. O DSM-5 lista 10 tipos de transtorno de personalidade diferentes. Eles são divididos em 3 grupos. O grupo A é caracterizado por parecer estranho ou excêntrico, o B por ser emocional ou dramático, e o C tem características ansiosas e apreensivas. Dentro do grupo A, o primeiro transtorno é o de personalidade paranoide, que é caracterizado por um padrão de desconfiança e suspeita injustificadas dos outros e envolve interpretar seus motivos como maliciosos. Eles suspeitam que os outros estão planejando explorar, enganar ou prejudicá-los. Também acham que podem ser atacados a qualquer momento e sem razão nenhuma, mesmo sem evidências. Eles são hipervigilantes e, como desconfiam dos outros, sentem uma necessidade de serem autônomos e estarem no controle. Normalmente os paranoides hesitam em confiar ou desenvolver relacionamentos íntimos com os outros, porque duvidam da lealdade de amigos e da fidelidade de parceiros. Eles podem ser extremamente ciumentos e questionam constantemente as atividades e os motivos de seus parceiros, em um esforço para justificar seu ciúme. Personalidades que podem ser relacionadas com o transtorno de personalidade paranoide são, por exemplo, Bentinho, de Dom Casmurro, e Jake LaMotta, de Touro Indomável. Why'd you do it, huh? Why'd you do it? I didn't do it! Why'd you do it? Why'd you do it? Why'd you do it? Why did you fuck them? Ainda no grupo A, o transtorno de personalidade esquizoide é caracterizado por um padrão generalizado de distanciamento e desinteresse geral pelos relacionamentos sociais e uma limitação das emoções nas relações interpessoais. No transtorno de personalidade esquizoide, a capacidade de se relacionar com os outros é significativamente limitada, fazendo com que essas pessoas tenham poucos amigos e pessoas próximas. Eles raramente namoram e muitas vezes não se casam, preferindo ficarem sozinhos, escolhendo atividades e hobbies que não exigem interação com os outros, também tendo dificuldades de demonstrar suas emoções e sentimentos. Personalidades que podem ser relacionadas com o transtorno de personalidade esquizoide são, por exemplo, Gollum, de Senhor dos Anéis, e Ed Crane, de O Homem que Não Estava Lá. Me, I don't talk much. I just cut the hair. A última personalidade do tipo A é o transtorno de personalidade esquizotípica, que é caracterizado por um padrão generalizado de desconforto intenso com relacionamentos íntimos e capacidade reduzida para tal, por cognição e percepções distorcidas e um comportamento excêntrico.
Eles têm um distanciamento da realidade como ideias paranoides, mágicas, ilusórias, além de uma maior desorganização do pensamento e da fala do que aqueles que ocorrem em outros transtornos de personalidade, se comunicando de maneira estranha e confusa. Eles muitas vezes interpretam incorretamente ocorrências comuns do dia a dia, como tendo um significado especial para eles, podendo ser supersticiosos ou achar que têm poderes paranormais, como por exemplo, ler a mente das pessoas. Esquizotípicos também costumam não ter amigos ou parceiros amorosos, não se sentindo à vontade em se relacionar com as pessoas, porque acham que são diferentes e não são bem-vindos. Mas a falta de relacionamento os torna infelizes, ficando muito ansiosos em situações sociais, especialmente aquelas desconhecidas. Personalidades que podem ser relacionadas com o transtorno de personalidade esquizotípica são, por exemplo, Willy Wonka, de A Fantástica Fábrica de Chocolate, e Travis Bickle, de Taxi Driver. But who the hell else are you talking? Talking to me? Well, I'm the only one here. O grupo B é marcado por personalidades dramáticas e emocionais, e tem como primeiro transtorno o famoso transtorno de personalidade antissocial, que inclusive é objeto de estudo no vídeo de Sociopatia e Psicopatia, que debate as subdivisões dentro dessa doença. O transtorno é caracterizado por um padrão generalizado de descaso com as consequências e direitos dos outros, tendendo a cometer atos ilegais e imprudentes sem remorso para ganho pessoal. Muitas vezes eles culpam a vítima por ser tola ou impotente e é indiferente aos efeitos exploradores e prejudiciais de suas ações sobre os outros. Eles não sentem remorso pelas suas ações, não tendo empatia pelos outros e podendo ser desdenhosos ou indiferentes aos sentimentos, direitos e sofrimento dos outros, tendo normalmente uma opinião elevada sobre si mesmos. Eles podem ser muito teimosos, autoconfiantes ou arrogantes, além de charmosos, volúveis e verbalmente superficiais em seus esforços para conseguirem o que querem. O transtorno de personalidade antissocial está bem presente na cultura mundial, como os psicopatas e sociopatas. Personalidades que podem ser relacionadas com esse transtorno são, por exemplo, Hannibal Lecter, de O Silêncio dos Inocentes, e Kevin, de Precisamos Falar sobre o Kevin. O segundo tipo do grupo B é o transtorno de personalidade borderline, que é caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais, instabilidade na autoimagem, flutuações extremas de humor e impulsividade. Pacientes com esse transtorno não toleram estar sozinhos, fazem muito esforço para evitar o abandono e para conseguirem atenção, podendo até ameaçar uma ação de suicídio. Eles podem sentir empatia por uma pessoa, mas somente se eles acharem que essa pessoa estará disponível para eles sempre que necessário. Os pacientes têm dificuldade de controlar sua raiva e expressam com sarcasmo, muitas vezes. Eles sentem às vezes também que absolutamente não existem, sentindo um vazio por dentro. Pacientes com transtorno de personalidade borderline muitas vezes sabotam a si mesmos quando estão prestes a alcançar um objetivo, arruinando um relacionamento promissor, por exemplo. Esses pacientes muitas vezes praticam sexo inseguro, têm compulsão alimentar, dirigem de forma imprudente e abusam de drogas. Podem também ter comportamentos suicidas, ameaças e automutilação, sendo que o risco de suicídio desses pacientes é 40 vezes maior que a população geral. Personalidades que podem ser relacionadas com o transtorno de borderline são, por exemplo, a atriz e cantora Marilyn Monroe, e Susanna Kaysen, de Garota Interrompida. You are not crazy. And what's wrong with me? Huh? What the fuck is going on inside my head? Ainda no grupo B, o transtorno de personalidade histriônica é caracterizado por um padrão generalizado de excessiva emocionalidade em busca de atenção. Eles usam sua aparência física de forma sedutora ou provocadora para chamar a atenção dos outros, também muitas vezes agindo de maneira submissa. Esses pacientes exigem continuamente que sejam o centro das atenções e muitas vezes ficam deprimidos quando não são. Histriônicos são facilmente influenciados por outros e pelas tendências momentâneas. Eles confiam muito nos outros, especialmente em figuras de autoridade que eles imaginam que podem ser capazes de resolver todos os seus problemas e frequentemente acham que os relacionamentos são mais próximos do que eles realmente são. Histriônicos tentam controlar seus parceiros, usando sedução ou manipulação emocional e mesmo assim acabam se tornando muito dependentes dos seus próprios parceiros. Personalidades que podem ser relacionadas com esse transtorno são, por exemplo, Regina George, de Meninas Malvadas, e Michael Scott, de The Office.
It's Britney, bitch. O último transtorno do grupo B é o transtorno de personalidade narcisista, que é caracterizado por um padrão generalizado de grandiosidade, necessidade de adulação e falta de empatia. Eles têm dificuldade para regular a sua autoestima, pois ela é muito frágil, precisando de uma exaltação da sua imagem, e também desvalorizam outras pessoas para que possam manter essa sensação de superioridade. Narcisistas superestimam suas próprias habilidades e exageram suas realizações, achando que são superiores ou especiais. Essa superestimação de seu próprio valor muitas vezes implica em uma subestimação do valor e das realizações dos outros. Narcisistas estão preocupados com fantasias para serem admirados por sua inteligência ou beleza avassaladora, para conseguirem prestígio e influência. Eles são sensíveis e se chateiam com as críticas dos outros e pelo fracasso, o que faz com que se sintam humilhados e derrotados. Personalidades que podem ser relacionadas com o transtorno de personalidade narcisista são Amy Dunne, de Garota Exemplar, e Patrick Bateman, de Psicopata Americano. I can't believe that Bryce prefers Van Patten's card to mine. O grupo C é marcado por pessoas ansiosas ou apreensivas, e o primeiro transtorno é o de personalidade esquiva, que é caracterizado pela fuga de situações ou interações sociais que possam envolver o risco de rejeição, crítica ou humilhação. Pessoas com esses transtornos têm sentimentos intensos de inadequação, evitando quaisquer situações em que possam ser avaliadas negativamente. Eles evitam interação social, incluindo aquelas no trabalho, porque temem que serão criticados ou rejeitados. Por exemplo, recusando uma promoção porque temem que seus colegas de trabalho vão criticá-los. Esses pacientes procuram interações sociais, mas temem colocar seu bem-estar nas mãos dos outros, sendo assim relativamente isolados. Também possuem uma autoestima baixa e um senso de inadequação, fazendo eles serem quietos e tímidos, e tentarem desaparecer porque acham que se falarem alguma coisa, os outros dirão que ele está errado. Personalidades que podem ser relacionadas com esse transtorno de personalidade esquiva são, por exemplo, a autora Lem Cissay e William Forrester, de Encontrando Forrester. Or maybe I could write something else. How about 5,000 words on why you stay the fuck out of my hole? O transtorno de personalidade dependente é caracterizado por uma necessidade generalizada e excessiva de ser cuidado, levando à perda de autonomia e interesses. Como são intensamente ansiosos sobre cuidar de si mesmos, eles se tornam dependentes e submissos. Eles, por muitas vezes, deixam que os outros, frequentemente uma pessoa, assumam a responsabilidade por muitos aspectos de suas vidas. Por exemplo, eles podem depender do parceiro para escolher o que vestir e com quem se relacionar. Esses pacientes se consideram inferiores e tendem a menosprezar suas habilidades, tomando qualquer crítica ou desaprovação como uma prova de sua incompetência, diminuindo ainda mais sua confiança. É difícil com que eles expressem desacordo com os outros, porque temem perder suporte ou aprovação. Os dependentes tendem a interagir socialmente somente com algumas pessoas das quais dependem. Quando o relacionamento íntimo termina, os pacientes com esse transtorno tentam imediatamente encontrar um substituto. Por causa da sua necessidade desesperada de ser cuidado, eles não discriminam ao escolherem um substituto. Personalidades que podem ser relacionadas com esse transtorno de personalidade dependente são, por exemplo, Bob Willey, de Nosso Querido Bob, e Ned Schneble, de Escola do Rock. Ned, aren't you tired of letting people push you around? Yes. Then get in there and do it. O último tipo de personalidade é o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que é caracterizado por uma preocupação generalizada com organização, perfeccionismo e controle, que dificulta a realização de tarefas. Eles precisam estar no controle, tendendo a ser solitários, pois desconfiam da ajuda dos outros. Os pacientes têm preocupação com a ordem, perfeccionismo e controles deles mesmos, sendo rígidos e teimosos em suas atividades, insistindo no fato de que tudo seja feito de uma maneira específica. Eles focam nas regras e cronogramas, verificando repetidamente erros e dando importância extraordinária aos detalhes, muitas vezes deixando as tarefas mais importantes para o fim. Quando focados em um objetivo, os obsessivos podem negligenciar todos os aspectos da vida, normalmente tendo uma dificuldade de trabalhar com os outros. Esses pacientes são excessivamente dedicados ao trabalho e à produtividade, negligenciando atividades de lazer e relacionamento. Eles se planejam antecipadamente e em grandes detalhes, e não querem considerar alterações.
Os obsessivos focam na lógica e no intelecto e tendem a serem intolerantes quanto ao comportamento emocional ou expressivo. Personalidades que podem ser relacionadas com o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva são, por exemplo, o padre Oscar Romero e Nina Sawyers, de Cisne Negro. I danced the Black Swan for you. Leave me alone! Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica, só deixar nos comentários. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor se inscrevam no canal. No mais é isso, valeu! That's one small step